Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas cenas realmente marcantes de um texto antigo, a bênção que Jacó dá aos seus netos. É uma passagem cheia de emoção, de tensão e de um gesto que mudaria o curso da história para sempre. Para a gente sentir o peso desse momento, a gente precisa parar e pensar nessas palavras. Jacó está dizendo isso para o seu filho, José, aquele que ele achou que tinha perdido há anos. Isso aqui não é só um reencontro, sabe? É quase um milagre. E é nesse clima de emoção à flor da pele que a nossa história começa. Então vamos lá. O nosso caminho hoje passa por esse encontro emocionante, depois a gente vê por que a bênção foi questionada, entende a ordem da tradição, analisa o ato chocante das mãos cruzadas e, por fim, a gente chega na bênção profética que selou tudo. A cena toda se passa com Jacó já no seu leito, bem no fim da vida. Ele tá velho, quase não enxerga mais, e é aí que José finalmente traz seus dois filhos, Efraim e Manassés, para receberem a bênção do avô. Olha, a idade e a cegueira de Jacó são detalhes cruciais aqui. Ele não consegue ver os netos, então a conexão é totalmente tátil, é emocional. Ele puxa os meninos para perto, beija, abraça, é um momento de pura ternura. Mas essa calmaria toda está prestes a ser testada. E é exatamente aqui que a história dá uma virada totalmente inesperada. O que deveria ser um ritual simples de bênção começa com uma pergunta surpreendente, que já cria uma tensão no ar na mesma hora. Jacó pergunta, quem são esses? Assim de cara, parece uma pergunta meio estranha, né? José acabou de apresentar os filhos. Será que ele não entendeu por causa da idade? Mas não. Os comentários históricos mostram que tem algo muito mais profundo acontecendo aqui. Então o ponto central é esse. Jacó, num momento de inspiração, não estava perguntando quem eles eram, mas se eles eram dignos. Talvez por terem nascido no Egito, longe da terra sagrada, ele estava questionando se eles podiam de fato receber a bênção patriarcal. De repente, a coisa ficou muito mais séria. E o José, percebendo a gravidade da situação, não pensa duas vezes. Ele vai lá e apresenta a prova legal de seu casamento para mostrar que os filhos são legítimos e ele implora ao pai, pedindo misericórdia para que a bênção possa seguir adiante. E a resposta vem. Depois dessa súplica de José, o chamado Espírito Divino desce sobre Jacó. Essa inspiração confirma que os meninos são, sim, dignos. A tensão se desfaz e, finalmente, o caminho para a bênção está livre. Certo. Com a questão da dignidade resolvida, José agora prepara os filhos para receber a bênção, seguindo direitinho o costume, a tradição de como as coisas deveriam ser feitas. A organização era bem clara e totalmente intencional. José coloca Manassés, o mais velho, do lado direito de Jacó, e Efraim, o mais novo, do lado esquerdo. E o porquê dessa arrumação é a chave para entender o que vem a seguir. A mão direita sempre simbolizou força, autoridade, a bênção principal, e pelo direito de primogenitura, essa honra era de Manassés. Estava tudo perfeitamente arrumado, seguindo a tradição à risca. A expectativa era óbvia. E então, bem no auge da cerimônia, Jacó faz algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Um movimento consciente, deliberado, que desafia toda a tradição e deixa seu filho José em choque. Vamos analisar isso em câmera lenta. Ele estende a mão direita, a mão da bênção principal, e, em vez de colocá-la em Manassés, que estava ali posicionado para recebê-la, ele cruza os braços e a põe sobre a cabeça de Efraim, o mais novo. E com a mão esquerda, ele abençoa o primogênito. Agora, o detalhe mais incrível é a interpretação disso. Aquilo não foi um erro de um homem velho e cego. O texto faz questão de dizer que ele fez isso sabiamente. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. A palavra original em hebraico, síquel, carrega a ideia de um ato de discernimento, de propósito. Jacó não estava confuso, ele estava agindo com base numa visão profética, invertendo a ordem natural para estabelecer uma nova ordem divina. Agora vamos para a bênção em si e ver como as palavras combinadas com esse ato de cruzar as mãos selaram o destino de duas futuras tribos de Israel. A bênção é de uma força incrível. Ele invoca o Deus de seus antepassados, Abraão e Isaque. Ele fala de Deus como seu pastor pessoal a vida inteira. Menciona um anjo redentor. Ele está passando adiante um legado de proteção divina e de identidade.
Basicamente, o que Jacó está fazendo aqui é transferir toda a aliança e a proteção espiritual que ele mesmo recebeu para os seus netos. Ele não está só desejando o bem, ele está envolvendo os meninos num manto de história sagrada e de cuidado divino. E aqui está a consequência direta do gesto de cruzar as mãos. A bênção maior, a da mão direita, foi para Efraim. A profecia era que a descendência dele se tornaria uma multidão de nações, superando a grandeza do irmão mais velho. Uma inversão completa de destino. E isso nos deixa com uma última reflexão. Esse momento tão íntimo, um ato deliberado de um avô cego, não só definiu a hierarquia entre dois irmãos. Ele ecoou através dos séculos, moldando o destino de nações inteiras, com a tribo de Efraim se tornando historicamente muito mais proeminente. É uma prova impressionante de como um único momento de visão profética pode de fato reescrever o futuro.